dando uma ordem para os seus discípulos. A palavra de Deus, irmãos, eu costumo dizer que ela não é para ser lida. Talvez agora alguém pode pensar, mas como assim que não é para ser lida? Se você for ler o Velho Testamento ao Novo Testamento, a palavra do Senhor para ser meditada. Ler, a gente lê um jornal, a gente lê uma cartilha qualquer, um livro qualquer, mas a palavra de Deus, ela exige total reverência. Senta que deve ser porque daí. Ela exige total cuidado, porque ela que nos ensina a viver. A palavra do Senhor é a semente da nossa vida. E Jesus disse que sem ela nós não temos vida. A vida não é só pelo pão cotidiano, nem só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando nós observamos a palavra de Deus e meditamos, nós vamos ter todo o cuidado de fazer o melhor para Deus. Como assim? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre tudo, e depois o seu próximo como a ti mesmo. Se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos ter todo o cuidado para que nós possamos ver o nosso próximo bem, feliz, porque nós também queremos ser felizes. Aquilo que nós queremos para nós, devemos querer para o nosso próximo. E Paulo, ele diz que palavras que não edificam não devem ser plantadas em nossos corações. Nós temos que semear coisas boas, palavras que edificam. Irmã, você está passando pela prova, nós estamos orando, estamos juntos, vamos jejuar, Jesus já te deu a vitória. São palavras espirituais. Então, que nós devemos aprender, meditar na lei do Senhor. Talvez eu pego a Bíblia, começo a ler capítulo em capítulo e não entendo nada, não aprendo nada e continuo pior do que antes. Então nós devemos crer no Evangelho, e para nós crer no Evangelho nós temos que ouvir e guardar, assim como Jesus disse: bem-aventurado aquele que ouve e guarda, aquele que ama, aquele que quer transmitir palavras boas para o seu próximo, palavras sagradas que edificam. Glória a Deus. Então, irmãos, meditemos na palavra de Deus, ainda que damos um versículo por dia, e vamos pedir a Deus para revelar-nos na sabedoria em cima daquele simples versículo que lemos, porque ali haverá revelações profundas para as nossas vidas. O Senhor Deus, ele falou para Josué quando Moisés morreu: Josué, esse povo está na sua responsabilidade agora. Qual é o caminho? Medita na minha lei de dia e de noite, e não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que faça esse povo prosperar. Muitas das vezes nós queremos colocar nossas palavras em lugar da palavra de Deus, e aborrecemos um, aborrecemos outro, e nós sabemos que Deus não está nessa situação. O Senhor quer que nós aprendemos dele, que nós aprendemos dele, assim nós vamos vencer. Todos dizem graças a Deus. Jesus, após ter sido morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi até os seus discípulos, porque ele já tinha falado que ele ia passar por isso, mas depois ele ia voltar para o seu trono no céu. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos em um certo lugar, triste, angustiado e chorando, porque tinham perdido um grande amigo. Achavam que tinham perdido o seu mestre, Jesus Cristo, aquele que faz milagre,
aquele que opera maravilhas, aquele que nos livra de todas as situações. E de repente Jesus chega no meio deles, cumprimenta, saúda eles. E ele dá uma ordem para os seus discípulos. Quer dizer, o meu ministério terreno acabou, cumpri o meu ministério, mas eu ensinei a vocês. O Senhor havia escolhido 12 discípulos. 12 discípulos. Os irmãos estão entendendo? E ele diz: vocês estão preparados. Os irmãos me desculpem, mas eu prefiro ir pela palavra, né? É pela palavra de Deus, é ela que é poderosa. E ele diz: agora vocês vão pregar o meu evangelho. Vocês vão aos 4 cantos da terra e anunciem o meu evangelho. O Senhor, após ele ter dado essa ordem, ele dá poder e autoridade para eles. E ele diz: não importa com aqueles que vão ouvir e vão fazer pouco caso, não. Porque muitos vão ouvir e vão fazer que não ouviram. Muitos vão fazer zombaria, críticas ao meu evangelho, mas não se abata com isso. Porque aquele que crê será abençoado, mas quem não crê será condenado. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. É a palavra do Senhor que nós acabamos de ler agora. Eu quero dizer para os irmãos que aquilo que Jesus fala, ele cumpre, viu? Você pode ir fazendo prova com Deus aí, porque é a palavra dele. Então Jesus ali, ele instrui mais uma vez os seus discípulos para que eles não viessem se preocupar com aqueles que não acreditassem no Evangelho. Em segundo lugar, ele dá autoridade para os seus discípulos. Em meu nome expulsarão os demônios. Nós vemos que Jesus coloca essa parte em primeiro lugar. Em meu nome expulsarão os demônios. Ele podia falar assim, em primeiro, antes desse versículo, ele podia dizer: porão as mãos sobre os enfermos, curarão, ou falarão novas línguas, não. Em meu nome expulsarão os demônios. Por quê? Satanás é o causador de todas as coisas perversas deste mundo. Tudo aquilo que não presta, que desagrada a Deus, que aborrece alguém, não é obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele quer, é o Espírito que traz paz, traz comunhão, traz alegria, traz vitória e traz felicidade. Então, por isso que em primeiro lugar ele dá autoridade para expulsar os demônios, que é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Em segundo lugar, ele entrega para a igreja os dons espirituais. Em meu nome expulsarão os demônios, agora vem, falarão novas línguas. Significa dizer que ele derrama os dons do teu Espírito Santo sobre toda a igreja. Isso não é só para pastor, não é só para presbítero, não é só para obreiro, não, todos os crentes. Jesus, ele derrama o teu Espírito Santo e os dons espirituais sobre todos os crentes, porque ele não faz acepção de pessoas. Para Jesus não existe posição, nem grande, nem pequeno, nem rico, nem pobre. Para Jesus ele quer um coração aquebrantado, sincero e abençoado na presença dele. É isso que eu oro. É isso que eu quero. Ah, mas eu sou um simples membro, eu sou uma irmãzinha que eu só sei chegar na igreja, bater palma, glória a Deus e aleluia, e eu não faço mais nada. É com glória a Deus e aleluia que o Espírito Santo desce e Deus opera maravilha. Muitas vezes Deus opera nem é por causa pelo trabalho da pessoa que está pregando. Muitas das vezes Deus opera através daquela irmãzinha que está lá no cantinho da igreja. Jesus abençoa, opera a maravilha. O Espírito Santo ele se compadece e abençoa a igreja.
Porque Jesus, ele trabalha em cima das coisas mais simples que o humilde. Ele não precisa de coisas grandes para operar. Ele não depende de ninguém. Ele não precisa de poder de ninguém, porque o poder é dele. Ele é o poder. Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer. Ele quer apenas que nós cremos no Evangelho e guardamos o Evangelho, a Tua palavra. Todos dizem graças a Deus. Graças a Deus. E esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, e expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Qualquer um servo, uma serva de Deus, você tem autoridade de Deus. Se alguém chegar até você doente ou pedir uma visita, vá lá e ore. Porque Jesus está dizendo que porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. As tuas mãos têm a unção de Jesus, tem a unção do Espírito Santo. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos saber disso. Que todos os crentes têm a unção de Deus na sua vida. E é uma coisa que tem que ser preservada, viu? É uma coisa que tem que ter guardada com muito cuidado e muito carinho, para que o Senhor, Ele continue aprovando isso em nossas vidas. Porque hoje em dia nós podemos já ouvir muitas pessoas falar: por que não acontece mais os milagres que acontecia antigamente? Por que não acontece? Eu estava lendo uma outra Bíblia aqui que tem estudo, e o Senhor falava sobre isso. Jesus não perdeu a sua autoridade. Jesus não deixou de operar. Está faltando santidade nos crentes. Nós que estamos faltando alguma coisa para que Jesus confirme a sua palavra. É todos os crentes, não é um nem dois não, é toda a igreja. Está faltando nós ouvir e guardar mais a palavra de Deus, para que o Senhor possa continuar operando maravilha em nossas vidas. Por que o milagre acontece? O milagre acontece em cima da palavra. Não tem como nós plantar um grão de feijão e colher milho. Não temos como nós plantar melancia e colher abóbora. Não existe isso. Então, como que o Senhor, Ele vai deixar de operar nas nossas vidas, se a palavra dele está sendo pregada com sinceridade? Agora, se sairmos fora da palavra, aí fica difícil, porque Deus não vai se contradizer. Ele não vai negar a si mesmo. É necessário que nós, a igreja do Senhor, universalmente falando, o mundo inteiro, que a igreja volte mais para Deus, com o coração aquebrantado, com sinceridade, viu? Porque Deus conhece os nossos corações. Deus conhece os nossos corações. Aí a Bíblia diz que os discípulos saíram e pregaram, e o Senhor cooperava com eles, operando milagres e sinais e maravilhas. Eles diziam: Jesus está aqui para curar. E de repente um paralítico levantava uma muleta lá e saía andando, porque Jesus confirmando a palavra. Jesus está aqui para libertar. Já um endemoniado lá já era liberto no mesmo momento, porque Jesus cooperando com eles com os sinais. Deus, Ele está atento em nossas vidas todos os momentos. O seu olhar não sai de sobre nós nenhum momento. Ele está olhando e procurando fazer aquilo que é melhor para nós. Quando nós vamos ler lá em Jeremias capítulo 29, verso 11, o que o Senhor diz? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor está pensando em nós todo momento da vida, querendo abrir uma porta melhor, preparando um caminho melhor, uma manhã melhor para nós. Essa é a vontade dele. Aí de repente eu posso falar assim: mas por que eu estou orando, estou jejuando, estou fazendo
a obra de Deus e está me acontecendo isso que não é da minha vontade. Existem dois motivos: ou o Senhor está me provando, ou o Senhor está me corrigindo. Só dois motivos. O Senhor provou Jó, que o próprio Deus disse: homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó foi provado pela sua fidelidade. Aleluia. Mas se nós formos ver lá em Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versos 29 e 39, a palavra diz assim: de que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Mas tem uma solução. Qual é a solução? Aí logo após ele diz: põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Glória a Deus. Pôr a boca no pó quer dizer se humilhar na presença de Deus, se dobrar na presença de Deus, reconhecer as nossas necessidades, a nossa dependência total de Deus. Nós dependemos de Deus em tudo. Essa vida que temos não é nossa. Estamos aqui falando, louvando, glorificando, mas nada disso é nosso. Se o Senhor parar tudo isso aqui, nós seremos apenas barro. Apenas barro. Então, por isso que nós devemos ter o maior cuidado e zelo pelaquilo que Deus nos deu, a nossa vida. E se nós fizermos assim, nós vamos ter uma vida melhor na presença de Deus. Aí eu vou zelar daquilo que Deus me deu, a irmã vai zelar daquilo que Deus te deu, o irmão vai zelar daquilo que Deus te deu, né? Agora, na hora de compartilhar a oração, a adoração, servir a Deus, nós unimos a fé e teremos um povo só na presença do Senhor, e Deus derramar o Espírito sobre as nossas vidas. Eu vou ser sincero, Deus. Eu vou ser sincero. O que mais existe hoje no meio da igreja é um querendo corrigir o outro, se interferindo na vida do outro. Isso está errado, aquilo não está certo, sendo que nós não cuidamos nem da nossa. É isso que atrapalha dentro da igreja. Ao invés de nós virmos para a casa de Deus, se humilhar na presença de Deus, buscar o milagre de Deus, ficamos olhando para um lado e para o outro. Deixemos a vida do nosso próximo em paz. Ele sabe o que está fazendo. Agora, se ele estiver caindo num buraco, você chega lá e fala: olha, isso aqui não faça não, porque você pode cair, você pode entrar em contradição, que seja bíblico, que seja pecado. Já existe tanto pecado no mundo, para que inventar mais pecado? Para que criar mais pecado se já existe tanto? Muitas coisas se chamam hipocrisia. Nós não podemos ser hipócritas. É por isso que nós temos que examinar a palavra de Deus para seguir por ela. E em primeiro lugar, o amor a Deus, em segundo lugar, o amor ao próximo, e assim o Senhor trará paz no meio da igreja, que se forma o corpo santo do Senhor, a noiva de Jesus Cristo, que está sendo preparada para o dia que o Senhor venha encontrar com ela nas nuvens. É a igreja do Senhor. Todos dizem graças a Deus. Aí você vai pregar, Deus vai operar. Você vai orar, Deus vai operar. E daí por diante os sinais se cumprirão. Jesus, ele reprova um evangelho vazio. Jesus reprova um evangelho que não existe sinais. Tem que acontecer alguma coisa. Os dons de Deus têm que ser manifestos. Tem sido manifesto, mas Jesus quer fazer muito mais. Glória a Deus. A prova que tem sido manifesta é que nós temos aqui pessoas contando bênção. O pastor orou e Deus abençoou, aquela irmã orou, Deus abençoou. Tem sido manifesto, sim, mas Deus pode fazer muito mais se nós se dedicarmos mais a Ele, se nós humilharmos mais na presença dEle. Essa é a vontade do Senhor. Todos dizem graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o Senhor Jesus confirmando o evangelho que estava sendo pregado, anunciado pelos seus discípulos, através de Pedro e João, que eles estavam indo para a oração.
A vida desses homens era pregar o evangelho e orar, buscar a presença de Deus, salvar almas, ganhar almas para Jesus, orar para Deus batizar com o Espírito Santo. Essa era a alegria deles, e Deus confirmava. Um certo dia, Pedro e João iam chegando no templo chamado Formosa, a hora nona, para a oração. E ali na porta daquela igreja havia um certo homem que desde a sua infância ele já nasceu paralítico. E aquele homem já adulto era colocado na porta da igreja do templo para pedir esmolas. Ele não podia trabalhar, ele era paralítico, era coxo. Agora nós paramos e meditamos a nossa vida. Livra-me, Deus. Agora o Edivaldo na porta da igreja ali, todos que entrassem lhe dão uma esmola. E nós paramos, refletimos a nossa vida, o que estamos fazendo aqui agora, da forma que estamos, e reflete a vida deste homem. E nós temos tudo para agradecer a Deus. Nós andamos, nós caminhamos, nós trabalhamos, nós falamos. Agora uma vida de humilhação. Uns passavam, davam uma esmola, outros passavam, não, eu não tenho dinheiro não. Outros passavam, zombavam e viravam a cara, porque é isso que acontece nas ruas. Uma vida de humilhação que nenhum de nós aqui queríamos nem imaginar. E por que tanto orgulho na nossa vida? Por que tanto orgulho? Existem muitos crentes orgulhosos. Leia a palavra de Deus. Porque se meditasse na palavra de Deus, isso não aconteceria. Mas muitos só apenas leem e não meditam. Porque aqueles que meditam recebem a orientação do Espírito Santo. Mas aqueles que apenas leem, é como se lesse um jornal, ou um livro comum qualquer. Estamos aqui, irmãos, não é por um costume. Nós estamos aqui numa briga travada, numa guerra travada. A nossa salvação ou a perdição. É guerra contra Satanás, aquele que quer ver a nossa alma perecer. Mas Jesus, o Espírito Santo, Ele quer salvar a nossa alma. É por isso que Ele enviou o Consolador, para nos fortalecer, nos dar entendimento, para nós vencer essa guerra com a ajuda dEle. A nossa alma, irmãos, é tão preciosa para Deus, que Ele diz que mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Quantas riquezas há neste mundo, quantas coisas belas, maravilhosas existem nesse mundo, mas o Senhor está dizendo que a sua alma vale muito mais. É por isso que o inimigo ele tenta nos enganar de todas as formas, para que nós venhamos perder a nossa salvação, a nossa eternidade com Deus. Porque lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá choro. E quem quer viver uma vida maravilhosa assim ao lado de Deus? Todos nós queremos. Todos nós queremos. Só que nós temos que brigar com isso. Nós temos que brigar por isso. Agora Jesus ele vem aqui, ele deixa a palavra dizendo: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quem é o caminho? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. É por isso que nós temos que meditar nela. Deus falou para Josué: medita nela de dia e de noite, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que possa prosperar. Nós também queremos prosperar, nós queremos também chegar ao céu, viver ao lado de Deus. Por isso nós temos que meditar nessa palavra. O nosso endereço é o céu. E aquele que criou o caminho, que fez o projeto, é Deus.
Não é fulano, não é ciclano, não é bertano. O dono da igreja é Deus. E nós devemos estar agarrados com Ele, somente com Ele, e unidos em oração, porque a Bíblia diz que aquele que diz que conhece a Deus e aborrece o teu irmão, também não conhece Deus. É engano, é fingimento. E agindo assim, nós não vamos alcançar Deus de forma alguma. Ah, mas o irmão de volta é um pastor, né? Um fundador de um ministério. O que importa isso para Deus? O que importa para Deus é o nosso coração. Sede de salvação. Cargo não salva ninguém. Pregar bonito não salva ninguém. Nem as maravilhas que operamos através das nossas orações não salvam. Há momento que nós pecamos até orando. Você sabia disso? Há momento que nós pecamos até orando. Mas como assim? Se eu estou orando, eu estou pecando. Se nós não vigiar, nós pecamos. Quem já leu a passagem do fariseu e publicano que foram orar no monte? O publicano foi abençoado porque ele se humilhou, mas o fariseu foi reprovado porque se exaltou. Isso não pode ter em nossas vidas. Em nossas vidas tem que ter a humildade da palavra, fazer a obra de Deus por amor, com amor, e assim o Senhor nos abençoará. E eu vou dizer para você, servir a Deus é sofrer, viu? Não pensa você que vai servir a Deus e vai ter boa vida, que não vai levantar demônio de tudo quanto é lado, vai te perseguir de tudo quanto é lado, é sofrimento, é lágrimas, é aborrecimento, porque você serve a Deus. É desse jeito que fizeram com Jesus. Queriam matar ele já no seu nascimento, já queriam tirar a vida dele, mas Jesus deu a vitória. Mas voltando aqui no coxo, não esqueci não, viu? Esqueci não. Aí aquele homem pede uma esmola a Pedro e João. Pedro e João olham para aquele homem e disseram assim: nós não temos ouro e nem prata. Aquele homem com a mão estendida, esperando receber uma moeda, uma ajuda, e ele recebe essa palavra imediatamente: olha, nós não temos ouro e nem prata. Quando ele ouve isso, talvez o seu coração deu uma facada dentro do teu coração, ele desfaleceu na alma, mais uma humilhação. Não, ali Deus estava mudando a vida dele para sempre. Eles disseram: não temos ouro nem prata, mas olha para nós. Ele fitou os olhos nos olhos de Pedro e João, e eles disseram assim: não temos ouro nem prata, mas Pedro disse: aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus, a sua vida vai mudar, Deus vai transformar a sua vida para sempre. Levanta, anda em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode andar e andar, se faz-me amando, vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A única coisa, eu vou repetir, a única coisa que interfere no trabalhar de Deus, na manifestação de Deus, é o coração sincero. Eles não tinham dinheiro nem prata, mas eles tinham o poder de Deus, tinham os dons de Deus, tinha o Espírito Santo de Deus com a autoridade que Jesus deu para curar. E de repente pega aquele homem pelas mãos, levanta, e aquele homem entra no templo, porque nem entrar no templo ele podia, porque era coxo. E ele entra louvando e glorificando a Deus. E todos ficam abismados olhando, e agora eles ficam olhando para Pedro e João como se eles fossem deuses. Aí Pedro ele toma o discurso e começa a anunciar para aquele povo que ele estava, que tudo aquilo era feito pelo poder de Jesus. Aleluia. E esse Jesus está aqui, viu? Você está vendo? Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Glória a Deus! Ai, e faço, ai, demanto, ai, anda, ai.
Aleluia! Esse Jesus está aqui. Se você crer, pode tomar posse da vitória. Faça prova com Deus aí. Pastor, como é que eu vou fazer prova com Deus, Senhor, se essa palavra é tua? Então resolve isso na minha vida. E Deus, Ele resolve. Ele aceita esse desafio. Ele aceita. Ele diz: fazer prova de mim. Ele aceita. Que Deus o abençoe. O Espírito Santo continue falando. A nossa vida é de Deus. A nossa família é de Deus. O Senhor não vai nos deixar perecer. Você veio aqui nesta manhã. Jamais o Senhor vai deixar você sair daqui com as mãos abanando. Não vai não. Nós vamos sair daqui com a vitória nas nossas mãos, porque Ele está cuidando de nós. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo: glória ao Pai. Só você não. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu vitória. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o pastor, Ele não pode faltar. Amém. Pode